tempo. Doutora, agora você falou um pouco dos sinais em crianças, né? Dos sintomas em crianças. Nos adultos, né? De repente a gente passou a vida inteira e agora que está sendo muito falado, agora que a gente tem olhado talvez pra gente, falou, Uhum, nossa, espera aí, eu uhum, sinto um pouco disso, como uhum, você mesmo falou, às vezes o pai leva o uhum. filho e se Sim, sim, enxerga e se sim, entende sim, sim, tendo o mesmo transtorno. sim, Então, sim. nos adultos, como é que a gente começa a perceber ou se perceber alguns sinais ou sintomas que a Tá. gente deva Então, assim, procurar? só falando um pouco, né? Tá, O que é claro. o TDAH? Então, na verdade, a gente tem que ter dois critérios diagnósticos. Tá. Então, um deles é a desatenção e desorganização, que é isso, né? É uma dificuldade de você sustentar a sua atenção, é uma distratibilidade maior do que o normal, né? Então, dando um exemplo, né? Assim, a aula em geral tem 50 minutos. A gente não fica 50 minutos, ninguém fica 50 Sim. minutos, né? Mas a criança com TDAH passa um passarinho, daí ela olha, daí esqueceu, tipo, esqueceu, né? Eu, que acho que não tenho TDAH, eu olho o passarinho, viajo um pouquinho e volto para a aula, Tá. né? A pessoa que tem TDAH, não, ela não volta mais e aí ela perde todo o conteúdo e aí ela vai se desorganizando, se atrapalhando. Então, em geral, isso é um exemplo de desatenção. Outro critério que a gente tem que ter é a hiperatividade e, na verdade, assim, é a desatenção e ou a hiperatividade e impulsividade. O que é a hiperatividade? É essa inquietação motora, que é o que eu falei que é muito comum em criança, principalmente em É meninos, né? motora, né? É uma inquietação, né? Então eu tô aqui, eu me mexo, eu subo, eu pego a cadeira, né? Eu tô sempre me mexendo, é uma questão Sim. motora bastante importante e Tá. que, de novo, atrapalha, né? Tá. Então, em geral, as crianças do lado falam: o fulano não para quieto, não consigo prestar atenção na Entendi. aula, né? E o cara tá lá subindo e descendo, até é engraçado no consultório, né? Eles entram, daí fica de ponta cabeça na cadeira, daí, né? Assim, tá sempre se mexendo, só onde Sim. não deve, né? E a impulsividade, que é isso que a gente falou, que é uma questão também motora, mas também psíquica, né? Então, tem aqueles exemplos clássicos, né? Que a pessoa não te deixa nem terminar a pergunta, já tá respondendo e nem sabe o que tá respondendo, porque, né? Assim, você não terminou a pergunta, ela não sabe o que ela tem que responder, Nossa. né? E tá sempre falando e sempre agindo, né? E depois pensando. Então, eu brinco com impulsividade é isso. A gente faz e depois pensa, né? Então, a gente tem que ter a desatenção e desorganização e ou a impulsividade e a hiperatividade. Tá. Né? Então, isso é o que fecha o critério diagnóstico tanto na criança como no adulto.